Boa tarde, então, que vocês estejam bem. Nós já nos encontramos presencialmente na manhã de hoje, né? E estamos aqui para o nosso horário remoto síncrono, né? Hoje eu preparei uma pauta, um retorno de uma pauta formativa, de um texto que nós já trabalhamos com um pouquinho mais de profundidade, mas esse ano de 2021, né? Se a gente achou o ano 2020 diferente, 2021 também continua nessa questão, né? A gente está em pleno mês de agosto, já correndo para o fim do ano, e a demanda do presencial nos exige o vigor, a atenção, o cuidado de um recomeço de um fevereiro, né? A gente cansada porque já está quase chegando, querendo caminhar para o fim, né? O ano caminhando para o fim, mas ainda a gente patinando num recomeço, né? Ainda mais assim, em virtude da implementação dessa instrução normativa. Então, eu separei um vídeo de acolhimento, de reflexão, e também uma roda de conversa pautada no capítulo 2 do livro da Leila Oliveira Costa. Então, enquanto a Rose conseguiu chegar, estou aqui aguardando a Rose e a Elaine Braga, que para mim aparece sem resposta também. Eu vou compartilhar a tela com vocês para um acolhimento de reflexão, um acolhimento, vamos dizer, de uma reflexão estética. Abriu a tela para vocês? Compartilhou a tela de um vídeo? Sim. Abriu. Então, eu vou dar o play. É uma animação curtinha de reflexão, tá bom?
talvez estejam a me perguntar, por que que a Heloísa pegou esse texto aí, esse texto não, desculpa, esse vídeo, né, para fazer um acolhimento, né? Primeiro que desenho é sempre legal, a questão da comunicação lúdica que traz para esse momento, né? Mas eu queria dizer que eu trouxe ele para mostrar que o que eu sinto do grupo, que é exatamente o contrário do que de certa forma o vídeo coloca, né? Dos passarinhos ali, encrenqueiros, zombateiros, e que depois se lascam. E eu falei, não, vou mostrar para as meninas, trazer o vídeo, porque eu sinto no coletivo do São Martinho que, embora todas as demandas e diversidades postas aí de SME, que a gente tem aí o rigor de cumprir, né? Eu sinto de vocês o contrário dos passarinhos, né? Cada uma no seu ritmo, cada uma na sua governabilidade, caminhando aí para o atendimento, para a organização e para o atendimento de uma demanda bem coletiva, bem ao contrário do que esses sapequinhas desses passarinhos colocam. Talvez assuste um pouquinho. Aí eu queria ver se alguém queria comentar alguma coisa desse vídeo, deve ter ficado o que pensou, o que sentiu, né? E aí eu fiz essa colocação, eu separei por isso, porque não para dizer que é assim, mas que eu sinto justamente o contrário, né? Cada uma no seu tempo, dentro da diversidade, mas caminhando para um objetivo do atendimento e da implementação das normas aí que a gente tem de SME. Edileuza está aqui. Olá, Edileuza. Cláudia, tudo bem? Consegue pensar, querem manifestar alguma coisa em relação a esse vídeo? Cida, Irene, Márcia. Tá todo mundo tão quietinho. Nossa, vocês estão cansadas já, gente? Então, eu vou prosseguir aqui, tá bom? Vou prosseguir aqui com a previsão da pauta de organização desse dia. Antes, até o momento, eu ainda não tive nenhum retorno direto, nenhuma orientação direta de DIPED ou de DIE em relação ao andamento formativo para esse semestre. Nós ainda não tivemos, né, desde o meu retorno das férias, eu só tive uma reunião que foi para tratar da instrução normativa, mas no outro semestre a gente estava com os encaminhamentos muito mais rígidos e firmes, né, do setor da orientação pedagógica. Até agora, ainda estou aqui no aguardo das demandas desse departamento e vamos nessa. E aí, para hoje, né, em virtude deles não ter deixado as coisas um pouco mais livres, porque até então a gente não estava tendo nós, enquanto coordenadoras, estávamos sem essa autonomia dentro da coordenação pedagógica, né, das pautas formativas. Eu separei o capítulo 2, né, fiz um resgate desse capítulo 2 do livro As Interações do Bebê e da Criança Pequena com a Realidade. Quem estava aqui com a gente o ano passado, nós fizemos esse capítulo fez parte da nossa pauta formativa, e eu estou aqui retomando, não no sentido no sentido de retomar para fazer aí um paralelo, uma conexão entre a teoria e a prática do que é nos colocado, nos cobrado no currículo da cidade. O currículo da educação infantil paulistana tem aí pautado a questão do cuidar e educar
como um binômio, isso já é um clichê, né? E dentro desse texto da Leila Oliveira Costa, com outras palavras, ela esclarece um pouquinho mais. Eu sei que vocês já estão há muito e muito tempo nessa questão de acolhimento, nessa questão de formação de vínculos com crianças pequenas, e aí é sempre bom a gente ter esse respeito com o que a gente construiu na nossa trajetória profissional, mas também de acolher dentro o que tem aí, né, a teoria tem colocado. E aí eu trago essa reflexão hoje para a gente alicerçar o que a gente já tem feito de legal, né? E no sentido de fazer uma auto-observação, né? Quero desde já que vocês acolham essa pauta, não como uma crítica, não como puxão de orelha, não nesse sentido, mas no sentido de um revisitar saberes, no sentido de rememorar algumas questões da teoria e refletir e fazer a questão da autoobservação e da intencionalidade pedagógica, tá? Eu vou separar aqui. Ai, peraí. Desculpa. Vou abrir aqui a apresentação. Eu espero que ela não esteja... que a internet não fale como no Dia da Família. Embora a gente sabe que quando tem muita gente dentro da mesma sala de reunião, acontecem essas dificuldades, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um material que eu preparei para essa apresentação. Vocês conseguem ver, gente? Está conseguindo? Está aparecendo para vocês aí? Joia? Tá. Ótimo. Então, o texto na íntegra, vocês estudaram o ano passado. Não é um assunto novo no cotidiano do percurso de acolhimento, né? É uma conversa sobre o acolhimento, pautada aí na abordagem da Amy Pickler, que é o que tem fundamentado nas entrelinhas do nosso currículo, né? Os estudos vamos lá. As colocações aí da abordagem da Amy Pickler, né? Dentro de alguns teóricos que ela fundamentou, se buscou, ela tem aí o fundamento na figura desse senhorzinho, que é o John Bowlby. Não sei falar bem direito esse sobrenome, né? Mas é um psicólogo norte-americano e, né, ele, no contexto do texto, traz aí essa palavra, né? Vamos retomar e refletir sobre essa concepção de apego. E para o Bowlby, o apego é a segurança afetiva na figura do outro. Então, você tem um apego, é porque você estabeleceu essa conexão que estabelece uma segurança emocional, afetiva, né? E aí, dentro do trabalho da Pickler, que ela desenvolveu essa abordagem e que hoje fundamenta o nosso currículo, é de dizer que nós não somos mães e nem seremos, né? Não temos aí o papel de substituir, mas toda essa abordagem dela com o trabalho de crianças pequenas é no sentido de profissionalizar e dar uma identidade autêntica do educador da primeira infância, que é o educador lá das crianças
muito pequenas, né? O que difere esse educador dos outros? É essa questão, é a sua identidade, a identidade desse professor, né? A sua didática. E dentro dessa didática, né, um professor da faculdade, ele tem uma abordagem. Professor do ensino fundamental, da alfabetização, ele necessita uma outra forma de abordagem, de instrumentalização. E o educador de crianças bem pequenas, ele tem que estar ali instrumentalizado na intencionalidade para garantir e conquistar, construir esse vínculo, esse apego de ser a figura de segurança afetiva do outro. Nas relações parentais, de tia, avó e até mãe, essa construção do apego, ela acontece de uma forma muito intuitiva, né? Vamos dizer assim mesmo, do coração. E nós, como professoras, não. Essa é ela tem que estar ali marcada na nossa intencionalidade, no nosso fazer. Esse é o diferencial da abordagem. Pois não? Oi, quem gostaria de falar? Opa! Então, o Bowlby, né? Opa, tem alguém apertando o botãozinho aí, né, para acompanhar. Diz que essa principal intencionalidade do fazer. Gente, fechar o microfone, por favor. Oi, por favor, gente, quem está com o microfone aberto, obrigado. Então, o Bowlby, né, esse psicólogo que fundamentou a abordagem, ele diz que essa construção, essa constituição da segurança afetiva se dá principalmente na garantia das demandas do atendimento de necessidade básica mesmo das crianças que são bem pequenas. Então, quando aquele cuidador sacia a fome, acalma, garante um sono, garante a higiene e que cria circunstâncias para que essa criança, esse bebê, essa criança pequena sinta-se confortável, a figura dessa pessoa, ela vai trazer para o bebê e para a criança, né, esse adulto referência, o cuidador, com essa pessoa que estabelece esse atendimento de garantir o conforto inicialmente, é aquele com quem a criança e o bebê vai se conectar, vai se sintonizar para garantir, porque ele se sente, vai garantir ter saciado as suas necessidades e ter o seu conforto, né? E aquele bebê, aquela criança pequena que chora, que chora bastante ou que emocionalmente não tem as suas demandas e o seu conforto fisiológico atendido, né? Ela vai aí criando um padrão interno de não confiar no mundo. Então, se você está presente como um adulto e garante esse conforto para essa criança pequena, você tem aí uma relevância muito importante na formação psicológica dessa criança, né? Na questão de garantir para ela essa confiança no mundo. E isso a gente está falando do termo de uma reflexão e um olhar intencional do educador, né, do professor. E essa relação de confiança, ela se dá principalmente, se constrói e é muito privilegiada quando tem essa conexão relacionada com os cuidados,
porque o seu conforto, você está confortavelmente atendido, saciado, quando você é bem cuidado, né? E aquela pessoa que presta esses cuidados é que garante esse conforto emocional, o conforto físico, que passa a ser também o teu conforto emocional. Por isso que a gente chama de um adulto na figura de referência, é o educador referência dessa criança. É aquela criança, aquele adulto na instituição que a criança se conecta porque é ele que garantiu, então, para ela, essa situação de conforto, conforto físico, também conforto emocional. E essa situação, como disse inicialmente, que a Amy Pickler, na sua abordagem, coloca bem, né? E que responde às necessidades da educação infantil de crianças bem pequenas, é que nós não temos, não somos e não vamos substituir nenhum parente sanguíneo dessa criança. É uma relação extremamente profissional, né? É na questão da valorização de que não é qualquer pessoa que é capaz de cuidar de uma criança numa instituição, que ela precisa que a pessoa que trabalha diretamente com a criança dentro da instituição é uma pessoa que está ali centrada na sua profissão e na sua intenção, por mais simples ou singela que possa parecer, o nosso olhar, o nosso estar dentro da instituição é lido pela criança, pelo bebê todo o tempo. E, diferente das relações parentais, de pai, mãe, tio, que essa formação do vínculo se constrói aí pelo amor de sangue, por essa questão mais intuitiva de cuidado, a nossa ação não é intuitiva, não é inconsciente, mas ela é intencional, né? Precisa ser intencional e não pode ser negligenciada de forma alguma, porque nossas crianças as crianças estão chegando aí de um período longo, algumas é a primeira vez que estão na unidade, outras já faz tanto tempo que acaba pelo tempo que acaba sendo como uma primeira experiência também. E nós, como, né, nessa abordagem cobrada aí pela Pickler, temos os planejamentos não só das nossas ações pedagógicas, mas das nossas intenções corporais, né? E é o que ela diz sobre o planejamento dos cuidados, né? Sabe aquela coisa de trocar automaticamente o bebê, ou fazer aquela higiene de uma forma espontânea? Quando nessa abordagem colocada aí pela Pickler, ela já diz da intencionalidade corporal do educador, nesse momento de atender essa criança nas suas necessidades. Qual é a sua intencionalidade corporal, né? Como o planejamento dos cuidados. É na intenção, né? No planejamento e na intenção do uso da voz, do toque, né? Da sua expressão corporal, que é lida pela criança. E nesses momentos, principalmente agora de acolhimento, na abordagem que é apresentada pela Leila Costa, que é uma das precursoras aí, da abordagem Pickler aqui no Brasil, ela sugere e apresenta que
as crianças sejam preferencialmente atendidas por uma educadora, né? Para estabelecer essa situação, essas circunstâncias da intencionalidade do apego, né? Sabemos que lá na sala, por exemplo, do berçário, hoje estão sendo atendidos 10 crianças, né? Uma previsão de 10 crianças. Qual é o educador de referência de 5 e de outros? A gente sabe dos outros 5, a gente sabe que ali, no calor das emoções, no fervilhão das coisas, todo mundo está atendendo todo mundo. Se precisar atender, se precisar evitar uma mordida, fazer uma intervenção, tem esse momento, tem ali as duas professoras da sala estão ali para fazer isso, não tem essa, é meu aluno ou fulano, ou é seu, eu não vou ajudar, eu não vou fazer. Mas o planejamento no atendimento dessas questões da alimentação e da higiene, preferencialmente sempre pela mesma educadora, principalmente agora nesse momento, para trazer essa segurança, para construir esse apego seguro com a criança. É isso que traz aí a abordagem da Pickler. Não quer dizer, na minha sala hoje eu tenho 15 crianças, 12 veio da minha lista e 3 é da outra lista, eu vou atender os 12. Não, a gente sabe que tem aí a flexibilização, que a gente tem aí um momento, por exemplo, da tarde, que a gente não tem a professora de referência lá na sala da EDI, que está fazendo a cobertura. A gente sabe de todas essas nuances do sistema e que nem sempre é possível uma única educadora atender aquela criança. Mas aqui não está dizendo que é obrigado, mas na organização do dia, sempre, na medida do possível, preferencialmente sempre a mesma professora fazer a mesma troca. Eu não quero que vocês entendam essa fala aqui no sentido de segregar a criança de uma professora com a outra dentro da mesma sala, mas no planejamento desse cuidado, né? Assim como você tem na hora de fazer os registros das avaliações, vocês se focam, né? Vocês dividem, não é assim? Tem 18 crianças, dividem entre vocês quem vai fazer de qual, vocês cuidam e atendem todos, mas tem um olhar mais sistematizado para determinada criança, que é aquela que você vai sistematizar o registro. É mais ou menos nesse sentido, estão todos juntos, são todos acolhidos, mas principalmente nas tarefas de alimentação e higiene, fazer preferencialmente ser atendido por uma, sempre pela mesma educadora, quando possível, para a constituição desse apego seguro para as crianças. Por quê? Né? Ela diz nessa abordagem, né? Porque a maneira como essa educadora de referência conduz o grupo, né? Ela é percebida, ela é lida pelas crianças. E em pouco tempo os bebês são capazes de antecipar esses ritmos. Então, isso vai trazer a segurança e a tranquilidade. Não é à toa que quando você aconteceu algum intermédio, alguma coisa, você está cansado, está com dor de cabeça ou irritada, as suas crianças respondem também com irritação e agitação, né? Porque é essa conexão com o educador de referência. E
nessa abordagem, nessa linguagem, nessa demanda que a Pickler, a partir da teoria aí desse psicólogo trouxe, é que a criança, ela, principalmente os bebês, quanto menor, quanto menos linguagem, quanto menos uso da palavra verbal a criança faz, maior é a leitura corporal que essa criança faz, que esse bebê faz da pessoa de referência dela. Então, você em casa, aliás, você aqui na escola, né, é o que que ela traz do planejamento dos cuidados, planejamento de ter uma intencionalidade corporal nos seus movimentos, no seu gesto, na sua emoção, né? De estar de fato presente, que isso vai ser lido pela criança. E essa leitura, né? Essa leitura corporal que o bebê faz vai trazer essa previsibilidade e essa rotina, né? Então, a linguagem dos cuidados que está aí implícita no texto é essa intencionalidade docente, né, do educador da primeira infância no trato da sua emoção com as crianças, no seu tom de voz, no seu olhar, ainda mais agora, principalmente agora, no tom de voz, nas palavras, né? Que é isso que é lido e interpretado pelos bebês, é essa intencionalidade. Porque em casa, com as crianças, com os nossos filhos, a gente acaba aqui fazendo, ou a mãe em casa agindo intuitivamente. E profissionalmente, as professoras de bebês e de crianças bem pequenas, não, né? Isso nos cobra estar no momento presente, né? No momento presente, nessa linguagem do cuidado. Porque se você está pensando na roupa que tem para lavar, no mercado que tem que passar depois da aula, depois do atendimento, ou se ficou magoada com a briga do marido, do filho, não sei o que é, diante daquele atendimento, você se desconecta com esse presente e esses gestos não ficam, essa linguagem corporal não fica assim intencional, né? E o bebê e a criança muito pequena, ela lê, a gente fala que lê o coração, mas na verdade ela tá tão presente no momento que ela não está lembrando nem das contas que tem para pagar e nem se alguém xingou ela ontem, né? Então ela está conectada com o aqui e agora e ela faz essa leitura das emoções. E as emoções são expressas muito firmemente, muito explicitamente pelo nosso corpo, né? Se você está nervosa, ou se o bebê está inseguro, ele fica duro, ele fica rígido, né? Ele fica tônico. E aí, quando você está mais relaxado, mais confiante, o seu corpo fica menos tenso, né? Essa leitura, o bebê expressa através desses fenômenos tônicos, expressa suas emoções, né? Os seus sentimentos através dessa força tônica ou relaxamento, assim como ele também capta e lê essas funções suas no seu toque quando está cuidando dele. E aí, conforme vai aprendendo a falar, vai evoluindo para a linguagem, a gente emburrece para de ler a emoção trazida aí desses fenômenos tônicos. E aí foi o objetivo, foi o objetivo de retomar esse texto, né?
de observar essa tonicidade dos corpos dos bebês e de você, educadora, se auto-observar, né? Qual a sua intencionalidade dos movimentos, dos seus movimentos, qual a intencionalidade da sua voz, do seu olhar, nessa linguagem corporal intencional que vai ser lida e captada. Ela não pode ser uma linguagem espontânea, né? Espontânea, porque aqui dentro você está no momento de atuação e é intencional. E por mais difícil que tudo seja, o bebê não tem culpa da pandemia, por exemplo, ou de tudo que está acontecendo aqui fora, né, no mundo lá fora, mas da gente ter essa prudência da autoobservação da nossa linguagem corporal, que vai ser lida e interpretada para a construção desse vínculo, né? Dessa autopercepção. Deixa eu tirar aqui. Eu sei que talvez vocês tenham pensado, nossa, de novo, acolhimento, acolhimento. Não é novidade, essa é uma demanda cíclica, embora a gente estejamos aí em agosto, né? Mas estamos no momento de acolhimento, né? Respeito muitas meninas que estão aí há muitos e muitos anos nessa construção e nessa vivência, né? Rose, Márcia, Solange, Cida, né? Mas a gente sabe de tudo que vocês já viveram e sabem, e viveram na prática, e aí dentro disso trago um pouquinho dessa experiência na prática, essa reflexão dessa abordagem, né? Dessa intencionalidade do do nosso fazer, para não ser assim espontâneo, mas ser um pouco mais, né? Intencional. E eu quero que vocês entendam que eu não trouxe esse texto, retrouxe esse texto no sentido de puxar a orelha ou de dizer, nossa, será que a Heloísa está achando que tem alguém assim, assim, assado? Não, foi no sentido mesmo de refletir sobre o momento do acolhimento, que sempre a gente está aí para aprender, de fazer essa auto-observação, auto-reflexão desse momento e da complexidade de tudo que está envolvido nessa construção desse vínculo, né? E ainda mais diante das circunstâncias da pandemia que não acabou e que ainda nos cobra o rigor de um protocolo sanitário, né? Então, dessa autoobservação que é bom a gente estar sempre atenta e para aliar, né, a teoria, né, ou a teoria com a prática. Será que isso tudo é tão absurdo? Será que não tem nada a ver? Ou será que é possível? É ideal? Será que é só no papel? Será que é possível, né? É nesse sentido mesmo, trouxe para essa retomei esse texto, porque quando eu trouxe para conversar com eles, com vocês, sobre esse texto lá atrás, na pandemia, a gente estava numa vivência remota, né? Numa vivência desconectada com a realidade. Eu falei, mesmo não sendo um texto novo, vou trazer porque esse texto está de acordo com o que a gente está vivendo nessa semana, do que viveu na semana passada e do que temos ainda, que mesmo que o período de atendimento parcial venha a acabar na sexta, muitas crianças faltaram, estão faltosas, enfim, é um processo que ainda vai perdurar aí o nosso mês de agosto todo e aí meados de setembro também. Tá bom?
Eu queria ver, alguém quer falar alguma coisa? Cida, Irene, Solange, Márcia, as meninas aí de longa data, de quantos ciclos e ciclos de períodos de acolhimento já na carreira, né? Quero falar nada. Não quer falar nada? Então Não. Tá bom. Cida, Cláudia. Oi, Heloísa. Sim. É assim, ó. Hoje eu estava conversando com a minha parceira, né, com a Heloísa. E eu falei para ela o seguinte, que a gente ficou meio assim, nós trabalhamos aí esse período todo em outras salas, né? Praticamente não tinha acesso, não sabíamos nem. Eu estava meio perdida, assim, em relação. Eu sabia que eu ia ter que atender as crianças, mas eu estava até assim, meio perdida. Hoje, inclusive, a gente teve uma surpresa, né? Que a gente, na verdade, eu achava, pelo que as meninas falavam, né? Que tinha uma criança que a gente não ia atender, que ia estar só no período da tarde. Mas eu vou falar uma coisa para você, que eu aprendi nesses 23 anos que eu trabalho na prefeitura. Cada dia que eu acordo, eu acordo e eu vou trabalhar, eu estava falando para a Heloísa, é uma incógnita, porque você, de repente, se atende uma criança aí, até a metade do ano, você já conhece a criança, já sabe o jeito dela, sabe? Você conhece a criança. E chega um dia, ela te surpreende, porque ela chega de mau humor, ela traz algum problema de casa, então ela acaba te surpreendendo. Então, todo dia a gente vem trabalhar, esses meses aí que eu trabalhei com o Arthur Miguel, eu trabalhei, todo mundo sabe como é difícil, tem criança que é mais difícil que a outra, tudo. Cada dia que a gente vinha trabalhar, não que você venha totalmente preparada, mas você vem assim, meu Deus, como que vai ser hoje, né? Porque não depende da gente. Às vezes depende da influência da criança lá em casa, porque ele realmente era uma criança que tinha dia que chegava. Quer dizer, comigo, né? Agora, infelizmente ou felizmente, está em outra situação. Mas você nunca sabia como ele ia chegar. Mas eu não estou só, assim, me direcionando para ele, né? Eu estou falando isso, falando de todas as crianças. Cada dia é um dia. E tem dia que a criança chega de um jeito, tem dia que chega de outro, entendeu? Então, a gente é que tem que, mais ou menos, tem que estar preparada. Tem dia que eu falo para a Heloísa, Heloísa, hoje eu não estou preparada psicologicamente. Mas chega lá ali na porta, você tem que ligar o botãozinho e se preparar, fazer o quê, né? E esse se preparar é o que eu tentei. Não estou dizendo que vocês não são preparadas, mas no sentido de trazer essa autorreflexão e autoobservação, né, do respira, vamos ver, cadê a intencionalidade do meu corpo, da minha fala, do meu tom, que precisa estar sempre sendo resgatada. Sim. Né? A gente está, né? E de certa forma a teoria vem para nos repertoriar, né? E que se ela de repente é um momento bem difícil também para as crianças, principalmente para aquelas que construíram um ritmo que estavam no presencial e que foram de um dia para o outro para outra sala, né? Então é um agosto muito atípico, né? Porque em outra conjuntura nós estaríamos já, agosto era outro patamar, nós não estaríamos falando de acolhimento. Então a gente precisa retomar fazer essa autoobservação da nossa intencionalidade nessa linguagem dos cuidados com quem já estava, porque ele estava acostumado a fazer uma leitura de cuidado daquela outra professora, daquele outro espaço, e ele está retomando, daquele que sabe Deus estava em casa só no celular,
né? E a gente que já está aqui com a língua de fora em agosto, né? Ufa, ter fôlego para estar centrada nessas autoobservações, nessa construção de vínculo. Não é brincadeira, né? Mas é essa profissionalização, intencionalidade que não nos faz não ser a tia, nós somos as professoras, né? É nisso, embora ainda nos vejam como tia, os pais mesmo já reconhecem, nossa, uma semana ele já voltou tão diferente, já teve tão isso, principalmente depois desse longo período, por quê? Por conta dessa intencionalidade, né? Desse fazer que é construído e dentro da nossa profissão, dentro da nossa identidade, com o cuidado e a intervenção pedagógica das crianças pequenas. Então, quando se falam por aí, né? Não é pedagógico, porque o senso comum, a gente sabe sim que aí fora o senso comum acha que trocar fralda é trocar fralda, né? Mas essa autoobservação da linguagem corporal que é nossa, né? Dessa conversa que a gente teve. O trocar fralda é intencional, planejado, no sentido de trazer aí tanto o protocolo sanitário como essa constituição do apego e do vínculo, né? É uma especificidade das educadoras da primeira infância, né? É isso que nos torna profissionais, vamos dizer, é a didática do professor da creche, das crianças pequenas, né? Essa intencionalidade da linguagem dos cuidados que a Leila Costa trouxe nesse capítulo, que eu achei interessante retomar no sentido de auto-observar-se, né? De fazer de centrar-se, embora tudo tão difícil, que ainda está só na primeira dose, mas respira, não pira, né? E o mundo está girando lá fora, dentro de todas as problemáticas, mas a gente está no aqui e agora com essa criança e fazer aí esse atendimento e a constituição desse apego e vínculo de forma, né, profissional. E aos poucos a gente vai aprimorando o que vocês já fazem com maestria, mas trouxe mesmo para essa reflexão e autoobservação. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Irene, Rose Esther, Cláudia. Aqui as meninas são todas gabaritadas, gente que tem muitos anos e anos, e às vezes eu fico até envergonhada, de certa forma, de trazer um texto dessa natureza, né? Mas no sentido mesmo da gente nos fortalecermos ainda mais para esse atendimento. Tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Marcinha, Irene? Não? Tá todo mundo cansadinha já querem preparar a janta, assistir a novela? Então tá bom. Eu vou encerrar aqui a gravação, então. Tá todo mundo quietinha. Não, né?